A agitação da manhã tomou conta do berçário Paraíso Verde. Como todos os dias, os trabalhadores se moviam entre fileiras intermináveis de plantas, organizando pedidos, embalando arbustos cuidadosamente, verificando etiquetas e ajustando estacas. O aroma fresco da terra úmida, resinas e flores se misturava no ar, imbuindo tudo com uma vitalidade tangível. Cada folha sussurrava uma promessa. Cada broto era um testemunho do esforço silencioso cultivado ali. Louise Stifler caminhou entre as fileiras perfeitamente alinhadas de hortênsias, segurando o celular no ouvido com uma mão e carregando um bloco de notas na outra. Ele tentou manter a calma, embora a voz insistente da Sra. Anderson do outro lado da linha estivesse começando a exasperá-lo. Claro, Sra. Anderson, ele disse, forçando um sorriso que ninguém viu. O estilo mediterrâneo é uma excelente escolha, mas exigirá uma reformulação completa do projeto e, sinceramente, o custo do projeto aumentará em pelo menos 30%. Ele desligou o telefone com um suspiro pesado. Todos os dias eu lidava com clientes que mudavam de ideia como alguém que troca de camisa. Alguns solicitaram variações 3, até 4 vezes em um dia, sem medir o esforço e o tempo envolvidos em cada pequeno ajuste. Enquanto pensava nisso, Jim, um de seus capatazes mais antigos, passou por ele empurrando uma carroça cheia de arbustos. Mande esses 6 arbustos para a Sock Street. Louise instruiu, sem hesitar. Estarei aí em algumas horas. Certifique-se de que estejam bem embalados. As inflorescências são muito frágeis. Jim assentiu, já acostumado à precisão quase obsessiva do chefe. Louise parou ao lado de uma das hortênsias. Agachou-se e cravou os dedos na terra do recipiente. O substrato estava perfeito, solto, úmido, cheio de vida. Ele se permitiu um breve sorriso de satisfação. Cada planta em Paraíso Verde foi tratado como uma obra de arte. Talvez devêssemos abandonar o projeto Anderson, sugeriu Jim calmamente, percebendo a tensão nos gestos de Louise. Não podemos, respondeu Louise, balançando a cabeça. Você sabe quantos clientes em potencial verão esse jardim? Fica bem em frente ao clube de campo. É muita visibilidade para deixar passar. A história de Louise com Paraíso Verde foi, em si, um épico silencioso de perseverança e paixão. Tudo começou há 5 anos. Com um pequeno escritório alugado, um telefone de segunda mão e um único assistente. Hoje, ele comanda uma empresa com 15 funcionários. Seu próprio viveiro, um portfólio de projetos cada vez mais prestigioso e uma reputação que crescia como suas melhores plantas, forte e sólida. Seu pequeno estúdio de paisagismo foi transformado em um verdadeiro empório verde. Senhorita Stifler, a voz agitada de Carol, sua jovem secretária, o tirou de seus pensamentos. Sock Street ligou. Eles querem adicionar iluminação à fonte. E, além disso, 3 novos clientes se inscreveram para terapia de jardim. Louise assentiu. Tirou o telefone do bolso para abrir sua agenda. Ok, falaremos sobre a instalação da fonte amanhã. Agende 2 consultas para a próxima semana. E a terceira? De repente ele ficou em silêncio. A tela do seu celular mostrava a data, 8 de abril. Exatamente 5 anos antes, ele havia descoberto por acaso o lugar que mudaria sua vida, a pequena casa na encosta. Ele se lembrava perfeitamente de como aconteceu. Estava voltando de uma visita a um cliente, numa curva da estrada rural. Viu uma placa enferrujada que dizia, à venda, uma cabana de madeira abandonada. Um velho pomar de macieiras curvadas pelos anos. Grama alta balançando ao vento. Muitos teriam recuado. Ela não. Aqui, ela disse determinadamente ao corretor imobiliário enquanto entrava no mato da varanda. Aqui farei algo extraordinário. Ele pagou o empréstimo por 3 anos. Sem nunca reclamar. Ele nunca se arrependeu. Aquela cabana havia se tornado seu bem mais precioso, um portfólio vivo. Uma demonstração tangível do que seu estúdio era capaz de criar. Terra. A voz de seu pai ecoou em sua memória com força dolorosa. Filha, o mais importante é a terra. Ele era dono de uma pequena rede de lojas de jardinagem e, durante sua infância, Louise passava tardes intermináveis entre pilhas de sementes e pás brilhantes. Lembrei-me de suas mãos grandes pegando um punhado de terra escura. Dê um bom solo a uma planta. Ele disse, e ela lhe agradecerá 100 vezes mais. Mas seu pai cometeu erros. Maus investimentos, dívidas. E quando a falência chegou, Louise entendeu algo essencial: ele nunca dependeria das decisões dos outros. Ela trilharia seu próprio caminho. Agora, o pequeno império que ele havia construído era seu escudo. Sua bandeira. O dia no viveiro continuou em meio a telefones tocando. Pedidos. Clientes exigindo orçamentos imediatos e funcionários perguntando sobre entregas. Louise se movia de um lado para o outro como o coração que bombeava vida para aquele organismo verde. Quando a noite caiu, ele decidiu ir para sua casa de campo. Ele subiu o caminho ladeado por pedras do rio. Aquele que ele havia construído pedra por pedra com suas próprias mãos. As luzes da varanda brilhavam suavemente sob o céu alaranjado do pôr do sol.
A senhora Parker, sua vizinha, cumprimentou-a da cerca viva. Seus rododendros são maravilhosos. Luís, a vizinhança inteira vem admirá-los. Qual é o seu segredo? Não há segredos. Ele respondeu com um sorriso caloroso. Só o certo, e muito amor. A senhora Parker deu um sorriso largo e foi embora. Luís, por outro lado, ficou um tempo no jardim, caminhando entre os canteiros, tocando as flores abertas com a ponta dos dedos. Ele entrou na casa, tirou os sapatos na entrada, um velho costume para não trazer poeira para dentro, e sentou-se em sua poltrona favorita perto da janela. Lá fora, o jardim que ela havia criado pulsava sob a última luz do dia, o lago de lírios. Os escorregadores alpinos, os caminhos sinuosos entre os canteiros de flores. Ele pegou seu caderno e começou a desenhar rosas trepadeiras contra a parede leste. Arbustos de diferentes alturas na frente. Um diagrama de drenagem. As rosas são exigentes. Ele pensou, mas valerá a pena. O silêncio do lugar era profundo. Balsâmico. Cada canto, cada caminho, era um pedaço de sua alma transformado em terra. Raiz e flor. O telefone vibrou discretamente. Uma mensagem de Emily. Sua amiga. Onde você esteve? Vamos jantar juntos. Luís sorriu. Ele respondeu. Estou na casa de campo. Trabalhando nas novas plantações. Outra mensagem de Emily. De novo. Você ia tirar férias. Luís soltou uma risada silenciosa. Férias. Para ela, não havia descanso maior do que se perder em seu jardim. O telefone tocou novamente. Outro cliente. A agenda era implacável. Mas por um momento, Luís se permitiu fechar os olhos e ouvir o distante chilrear dos grilos. O suave murmúrio da água no lago. O mundo ainda pode estar girando freneticamente lá fora. Ela havia encontrado seu centro. Seu refúgio. Seu paraíso. E quando a noite caiu sobre o paraíso verde Luís Stifler. O paisagista que começou com nada mais do que um sonho e um punhado de terra nas mãos. Sorriu. Seu jardim, sua vida, sua paixão, tudo estava florescendo. E isso foi só o começo. Nos meses seguintes, o nome Sarvi Stifler começou a aparecer cada vez mais na vida de Luís. Tudo começou como algo casual. Um dia, enquanto supervisionava o plantio de uma cerca viva na mansão Rochester. Um homem alto, de terno impecável e com uma expressão severa. Aproximou-se dela. Sarvi Stifler, disse ele, estendendo a mão. Eu represento o Sr. Rochester. Ele me pediu para supervisionar todo o trabalho de jardinagem. Luís retribuiu o aperto com firmeza. Avaliando-o instintivamente, havia algo em seu comportamento confiante. Em sua maneira de falar, que inspirava respeito, e uma centelha de desconfiança. A privacidade será uma prioridade. Acrescentou. E aqueles velhos bordos terão que ir embora. Luís ergueu uma sobrancelha, reprimindo a vontade de responder bruscamente. Claro que não. Ele respondeu calmamente. Esses bordos têm mais de 50 anos. Elas são uma parte essencial do caráter do jardim. Nós os incorporaremos ao design geral. A surpresa cruzou o rosto de Sarvi como uma sombra passageira. Você é o primeiro empreiteiro que ousa me contradizer. Ele comentou com um meio sorriso. Eu não sou um contratante. Sou paisagista, respondeu Luís, com um toque de orgulho na voz. Sarvi deu uma risada curta e calorosa. Gosto de você. SRTA, Stifler. Que tal discutirmos o projeto tomando um café? A conversa no pequeno café próximo durou horas. Eles falaram sobre design, sobre arte, sobre como os espaços verdes podem transformar a alma de um lugar. Sarvi ouviu com uma atenção que Luís não encontrava em muitos homens. Ele fez perguntas, indagou. Parecia fascinado não apenas pelo trabalho de Luís, mas também por sua paixão. O primeiro encontro foi apenas uma semana depois. Sarvi a levou ao jardim botânico da cidade. Eles caminharam entre estufas cheias de orquídeas, bromélias e samambaias antigas. Quero que você me explique tudo. Ele disse, sorrindo. Cada arbusto, cada flor. Luís, entusiasmado, compartilhou cada conhecimento, cada anedota, e quando ela menos esperava, Sarvi a beijou sob um arco de glicínias em flor. O romance floresceu como uma primavera explosiva. Flores, jantares, escapadinhas de fim de semana. Sarvi era mestra em fazê-la se sentir especial. Tem certeza, Emily, sua amiga? Perguntou cautelosamente. Você só o conhece há 3 meses. Tenho certeza absoluta, respondeu Luís sem hesitar. Sarvi é diferente. A proposta veio 2 meses depois. Estava em seu jardim, sob o salgueiro chorão que ela mesma havia plantado. Sarvi chegou sem avisar, carregando um buquê de rosas frescas nos braços. Eu escolhi este lugar porque você o criou, disse ele, ajoelhando-se. Você transformou um deserto esquecido em um milagre. Agora quero que você faça o mesmo comigo. Você quer se casar comigo? Luís, com lágrimas de emoção nublando sua visão, disse que sim. O casamento foi simples, íntimo, cercado por amigos próximos e familiares. Luís insistiu que a cerimônia fosse realizada em seu jardim.
Sarvi aceitou com entusiasmo. É perfeito. Ele sussurrou em seu ouvido durante a primeira dança. Tudo parecia um sonho. Mas os sonhos, assim como jardins negligenciados, às vezes escondem raízes podres sob a terra. A primeira rachadura apareceu na forma de ausência. A mãe de Sarvi, Morticia Stifler, não compareceu ao casamento. Ele não se sente bem, explicou Sarvi, um tanto desconfortável. Nós a visitaremos depois da lua de mel. Louise aceitou a explicação. Afinal, ela mesma sabia que a vida nem sempre permitia controlar os detalhes. Eles passaram a lua de mel na Itália, visitando vilas antigas e aprendendo com os antigos mestres do paisagismo. Louise viu um futuro brilhante pela frente, projetos juntos. Tardes trabalhando juntos no jardim. Uma vida de paixão e criação. Mas quando ele voltou, tudo começou a mudar. Primeiro vieram as ligações de Morticia. Curto no início, depois mais longo, mais urgente, depois, visitas inesperadas. Morticia, uma mulher de porte majestoso, voz de soprano e olhos de aço, apareceu em suas vidas como um furacão com máscara de seda. Filho, disse ele, teatralmente, estou tão sozinho naquela casa enorme. Você não sabe o quanto sinto sua falta. Luís tentou ser acolhedor, mas logo percebeu as mudanças em Sarvi. Ele ficou tenso, nervoso, atento a cada palavra da mãe. Você se lembra, filho, de como as tempestades te assustavam? Você entraria na minha cama e eu cantaria canções de ninar para você, disse Morticia, olhando para Luís como se estivesse marcando um território invisível. Com o passar dos meses, a influência de Morticia cresceu como uma videira venenosa ao redor de seu casamento. Sarvi tornou-se mais dependente da aprovação dela e mais relutante em contradizê-la. Luís tentou argumentar com ele. Sua mãe precisa de ajuda profissional. Ele sugeriu um dia, após uma cena particularmente dramática. A resposta de Sarvi foi como um tapa na cara. O que você sabe sobre família? Ele retrucou. Ela me deu tudo. Você só pensa nas suas malditas plantas. Naquela noite, Luís não conseguiu dormir. O jardim, seu santuário, parecia estranho ao luar. O lago refletia as estrelas como feridas abertas na superfície. Os fins de semana na casa de campo, antes uma fonte de alegria, tornaram-se campos de batalha silenciosos. Morticia mudou-se sem ser convidada, criticando a decoração e sugerindo pequenas mudanças que, se implementadas, transformariam a casa em uma cópia de sua antiga mansão. A situação chegou ao auge quando Morticia, numa tarde de verão, propôs abertamente que eles trocassem de casa. Esta casa é perfeita para mim. Ela disse, com um sorriso brilhante. Você poderia morar na cidade. Perto de tudo. Luís recusou categoricamente. Mas o veneno já estava inoculado. Sarvi começou a vê-la como um obstáculo. Toda discussão terminava da mesma maneira. Porque você não pode ser mais flexível? Ele gritou. É só uma casa. Não, respondeu Luís. Essa é a minha vida. É meu esforço. É minha casa. Sozinho. Luís caminhava pelo seu jardim com passos pesados, buscando consolo entre as flores. Mas mesmo lá ela sentiu a sombra de Morticia à espreita. Uma ameaça ao seu santuário. A mulher que construiu um império de beleza com as próprias mãos estava vendo sua vida pessoal ruir. Não por falta de amor, mas por uma traição lenta e insidiosa. A batalha ainda não havia atingido seu clímax. Mas Luís já sabia que para salvar a si mesmo, e tudo o que amava, ele teria que lutar. Com unhas, com dentes, com toda a força que ele havia cultivado dentro de si. Porque no fundo, o amor que ela sentia pelo seu jardim era o mesmo amor que ela sentia por si mesma. E ela não deixaria ninguém, nem Sarvi, nem Morticia, nem o peso venenoso da manipulação, tirar isso dela. Nunca. O verão deu lugar a um outono chuvoso e escuro. As primeiras chuvas chegaram como um prenúncio do que Luís, em seu coração, já temia. Sua vida estava mudando. E não para melhor. Morticia não ficou satisfeita com a recusa de Luís em trocar de casa. Longe de recuar, ele intensificou sua campanha. Como uma tempestade que não recua, mas ganha força a cada tentativa de resistência. Primeiro houve as ligações diárias. Ela ligou para Sarvi chorando, reclamando de como se sentia sozinha e de como era difícil para uma mulher mais velha manter uma mansão tão grande. Então suas visitas aumentaram, não eram mais um almoço ocasional ou uma visita casual. Morticia aparecia em seu apartamento todas as tardes, trazendo bolos caseiros, álbuns de fotos antigos e histórias intermináveis de sacrifícios passados. Luís observou Sarvi lentamente sucumbir aos apelos e às lágrimas. Mamãe só quer ficar mais perto da gente. Ele disse, franzindo a testa e assumindo uma expressão cada vez mais defensiva. Ao custo de nos destruir, perguntou Luís. Mas suas palavras se perderam em um muro de negações. A verdadeira traição começou silenciosamente. Em conversas sussurradas a portas fechadas. Em papéis escondidos nos bolsos do casaco. Nas visitas furtivas de Sarvi à casa de campo quando ela não estava lá. Numa manhã de sábado,
Luís encontrou um folheto de uma empresa de construção esquecido na mesa de Sarvi. Ele não era qualquer um. Na capa, havia a imagem de um escavador demolindo uma casa muito parecida com a sua. Seu coração congelou. Nas semanas seguintes, pequenos sinais confirmaram seus piores temores. Os vizinhos alertaram que tinham visto Sarvi andando pela propriedade com homens de aparência profissional, fazendo medições e discutindo em voz baixa. O que eles estão planejando? Ela perguntou a ele uma noite, encarando-o diretamente. Sarvi, cheirando a uísque e fadiga, retrucou. Não é da sua conta. Foi a primeira vez que Luís sentiu que seu casamento, seu jardim, sua própria vida, estavam escapando por entre seus dedos. Poucos dias depois, enquanto procurava nos bolsos do casaco de Sarvi por um recibo perdido, ele encontrou um contrato amassado. Era um pedido de demolição. O endereço era o da sua casa de campo. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele o confrontou naquela mesma noite. O que isto significa? Ele jogou o documento na cara dela. Sarvi nem fingiu surpresa. Ele apenas deu de ombros. Seu olhar vidrado e cruel. Você não queria fazer a coisa certa. Agora você não precisa mais se preocupar. A voz de Mortícia, doce e venenosa, ecoava em suas memórias. Você não pode ser feliz em um lugar que é só terra e madeira. Foi então que Luís entendeu, não era só a casa dele que Mortícia queria destruir. Era sua independência, sua identidade. Tudo o que Luís havia construído com tanto esforço. O golpe final veio na forma de uma carta registrada, aviso de demolição planejada. Sarvi usou documentos falsos, alegando que a casa estava em mau estado e representava um perigo. Luís não perdeu tempo. Ele correu para a construtora. Ele cancelou o projeto. Ele reuniu todas as evidências, os contratos, os e-mails, as gravações de chamadas onde Sarvi admitiu seus planos. Ele foi à polícia. Não era apenas uma propriedade, era sua vida. O oficial de plantão ouviu atentamente, sua expressão endurecendo conforme a história se desenrolava. Esta não é apenas uma tentativa ilegal de demolição, disse ele. É uma traição no sentido mais puro. Ele apresentou uma queixa formal. Os documentos foram enviados ao tribunal. Uma investigação foi imediatamente aberta. Sarvi logo percebeu que seu plano havia falhado. Uma noite, enquanto Luís regava as rosas no jardim, ouviu o barulho do carro do marido se aproximando. Ele não entrou. Ele não ligou para ela. Ele ficou do lado de fora, observando-a, como se não a reconhecesse mais. Então ele se virou e foi embora. Dias depois, ele recebeu uma intimação judicial. O julgamento seria rápido, havia muitas provas. Enquanto isso, Mortícia não parava de ligar, chorar e acusá-la. Você é cruel. Ela choramingou ao telefone. Você destruiu minha família. Luís desligava todas as vezes sem atender. Não havia mais nada a dizer. Na véspera do julgamento, Luís caminhou pelo seu jardim como despedida. Por precaução, ele tocou cada planta, cada pedra. Ele respirou o perfume das últimas rosas da estação. Lembrou-se das longas tardes de trabalho, dos sonhos plantados em cada canto. Ele não iria desistir, não desta vez. Na manhã do julgamento, o céu estava coberto de nuvens cinzentas. O tribunal cheirava a papéis velhos e tensão. Luís chegou sozinho, vestido com simplicidade, mas com a cabeça erguida. Ao fundo, ele viu Sarvi e Mortícia. A mãe tentou falar com ele, mas Sarvi a empurrou abruptamente, como se todo o seu castelo de manipulação estivesse finalmente desmoronando. O juiz ouviu atentamente a apresentação dos fatos. A gravação de Sarvi confessando sua tentativa de demolição ressoou como um trovão na sala. Mortícia, em uma última tentativa desesperada, reclamou sobre mal-entendidos familiares. Mas suas lágrimas não conseguiram apagar as evidências. A frase era clara: serviço comunitário e compensação financeira para Luís. Além disso, a construtora que aceitou a ordem de demolição sem verificar os documentos também foi sancionada. Quando o juiz deu o golpe final, Luís sentiu um peso insuportável ser tirado de seus ombros. Ele saiu do tribunal sem olhar para trás. Sarvi, parado na chuva leve, parecia querer dizer alguma coisa, mas as palavras não conseguiam mais reparar o que havia sido quebrado. Luís retornou para sua casa de campo. Para sua casa. Naquela mesma tarde, sob um céu de chumbo, ele estava sentado na varanda com uma xícara de chá quente nas mãos, ouvindo o som da chuva no lago. O jardim, seu fiel confidente, permaneceu ali, inalterado, fortalecido. Nós sobrevivemos, ele pensou, e floresceremos novamente. A manhã do julgamento final chegou envolta em um frio cortante, com o céu nublado e o asfalto molhado refletindo um mundo cinza. Luís acordou cedo. Mal tinha dormido, mas sua determinação estava mais forte do que nunca. Ele vestiu seu casaco escuro. Reuniu os documentos cuidadosamente arquivados, gravações, contratos falsificados, correspondências, fotografias da casa, e saiu silenciosamente do apartamento.
Ele não olhou para trás. Não senti medo, nem raiva, nem tristeza, apenas uma clareza firme. Chegou a hora de defender sua vida. O tribunal estava lotado de pessoas. Secretárias correndo de um lado para o outro. Advogados revisando pastas. Famílias nervosas esperando sua vez. Luís avançou entre eles como uma sombra determinada. No fundo da sala, ele os viu. Sarvi estava sentado, visivelmente abatido, com as mãos cerradas no colo. Mortícia, sentada ao lado dele, murmurou em seu ouvido, seus olhos encarando Luís com uma mistura venenosa de ódio e desespero. Ele não olhou para eles. O som do martelo do juiz encheu a sala, impondo silêncio. A sessão está aberta, declarou a juíza, uma mulher de meia idade. Com um rosto severo, mas justo, com voz firme, analisaremos o caso de tentativa de demolição fraudulenta de propriedade alheia. A acusação apresentou seu caso com eficiência impecável. As gravações onde Sarvi admitiu que ordenou a demolição sem o consentimento da esposa. Contratos assinados com informações falsas. Confissão inadvertida de Sarvi na ligação interceptada. Depoimentos de vizinhos que viram homens estranhos inspecionando a propriedade. Cada evidência era mais uma estaca cravada no coração da defesa de Sarvi. O advogado de Sarvi apresentou argumentos frágeis sobre confusão familiar, mal-entendidos e boas intenções. Mas o juiz não demonstrou misericórdia. Cada evidência exposta era mais um golpe no castelo de mentiras que Sarvi e Mortícia haviam construído. O senhor tem algo a acrescentar? Sr. Stifler? Perguntou finalmente o juiz, com um olhar de aço. Sarvi se levantou. Ele hesitou. Ele olhou para a mãe, que lhe deu um aceno quase imperceptível. Sarvi começou, com a voz trêmula. Eu só queria proteger minha mãe. O juiz levantou uma sobrancelha. Protegê-la ao custo de destruir a propriedade de sua esposa. De mentir, de falsificar documentos. Sarvi abaixou a cabeça. Ele não respondeu. Mortícia se remexeu na cadeira, visivelmente incomodada, agarrando a bolsa contra o peito como se quisesse desaparecer. Luís, sentado ereto, sentiu uma pontada de tristeza. Não para eles, mas por causa do que ela mesma havia perdido, a confiança. A fé, o amor que ela acreditava ser real. O juiz anunciou a sentença. Sr. Sarvi Stifler é condenado a 6 meses de serviço comunitário obrigatório. Indenização integral por danos materiais e emocionais à Sra. Luís Stifler. E qualquer ação na propriedade sem o consentimento expresso do proprietário é proibida. O caso será encaminhado para análise para possíveis sanções adicionais relacionadas à falsificação de documentos. O martelo bateu na madeira. O eco daquela decisão ressoou como um trovão silencioso na sala. Mortícia, incapaz de se conter, começou a soluçar agudamente. Sarvi, pálido, tremia em seu assento. Luís se levantou, calmamente recolheu seus papéis e saiu da sala sem olhar para trás. Lá fora, o frio a atingiu como um batismo. Ele respirou fundo. Eu estava livre. Sarvi livre. Livre de Mortícia. Livre de tudo que tentou tirar sua casa. Sua dignidade. Sua vida. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou como fogo entre o pequeno círculo de paisagistas e empresários locais. Alguns amigos se aproximaram timidamente para oferecer seu apoio. Outros, como Emily, foram mais abertos. Eu admiro você, Luís, ela disse, pegando sua mão com força. Nem todos teriam coragem de enfrentar tudo isso sozinhos. Luís sorriu, um gesto cansado, mas genuíno. Eu não estava sozinha. Ela respondeu, olhando para o jardim, onde os primeiros brotos de inverno já surgiam timidamente por baixo da geada. Eu sempre tive isso. Seu jardim, sua criação, o mundo dele. O inverno passou como um lento suspiro. Sarvi cumpriu sua pena varrendo ruas e limpando parques públicos. Às vezes, Luís o via de longe, vestindo seu uniforme laranja de serviço comunitário, a cabeça baixa e o andar desajeitado. Eu não senti ódio, apenas uma tristeza distante, como a que você sente quando vê as ruínas de um edifício que já foi lindo. Um dia, ele encontrou uma carta em sua caixa de correio. Ele reconheceu a letra trêmula de Mortícia antes mesmo de abri-la. Ele não fez isso. Ela o rasgou em pedaços e jogou ao vento, deixando a brisa levar embora as últimas palavras vazias de uma mulher que tentou destruí-la. Na primavera, ele vendeu seu apartamento na cidade e se estabeleceu definitivamente em sua casa de campo. Ele mergulhou novamente em seu jardim. Dia após dia, planta após planta, cada nova rosa, cada arbusto podado, cada pedra colocada no lugar era uma declaração silenciosa. Ele venceu. Ele fundou uma pequena escola de jardinagem. Não foi algo planejado. Simplesmente aconteceu. Os vizinhos começaram a lhe pedir conselhos, levando os filhos para aprender, enchendo as tardes de perguntas e risadas. Luís descobriu que ensinar outras pessoas a criar beleza era uma das maiores alegrias de sua vida. Todas as noites, ela se sentava na varanda, com uma xícara de chá fumegante nas mãos.
olhando para o lago onde as estrelas estavam começando a refletir. Lá, em seu paraíso duramente conquistado, Louise Stifler sorriu. Ela sabia que a dor pela qual havia passado, a traição que havia sofrido, não a haviam destruído. Ele a havia transformado. Agora ele estava mais forte, mais sábio, mais vivo. E seu jardim, seu fiel companheiro, continuou a crescer, a florescer, sussurrando em seu ouvido uma verdade que ele não precisava mais lembrar. A beleza, assim como a dignidade, só pode crescer em solo firme. Os primeiros dias de sua nova vida se desenrolaram com uma estranha mistura de vertigem e serenidade. Louise Stifler acordou cedo, com a luz filtrando pelas cortinas de linho, o canto dos pássaros vibrando no ar fresco e um silêncio acolhedor enchendo a casa. Não houve mais discussões, não houve mais vozes acusadoras, nem mais chamados de reprovação. Apenas ela, seu jardim e um mundo de possibilidades se estendendo como um cobertor verde diante de seus pés. A primavera foi generosa. As macieiras no velho pomar floresceram como nunca antes, nuvens brancas e rosas dançando a cada sopro de vento. O lago de lírios brilhava ao sol. As pedras recém-polidas do caminho brilhavam e os canteiros de flores estavam cheios de novos brotos. Todos os dias, Louise trabalhava com devoção, mãos na terra, joelhos na grama, rosto voltado para o céu. Cada raiz que ele plantou, cada semente que ele plantou, foi um ato de fé no futuro. A escola de jardinagem, que começou como uma ideia tímida, tornou-se, quase sem querer, um refúgio para muitos vizinhos, jovens, mulheres em busca de um novo começo, homens mais velhos ansiosos para se reconectar com a terra. Todos se aglomeraram em seu jardim. Aqui, Louise disse a eles, com uma voz calorosa enquanto apontava para os terraços. Cada um pode criar seu próprio paraíso. Ele não ensinou apenas como plantar. Ele ensinou como curar, a cuidar. Vamos esperar. E acreditar. A Sra. Parker, sua eterna vizinha, foi a primeira a notar. Você mudou, ele disse a ela uma tarde, enquanto tomavam chá sob o salgueiro chorão. Você parece diferente, mais forte. Louise sorriu, afastando uma mecha de cabelo que o vento havia bagunçado. A dor muda as pessoas, mas também pode fazê-los florescer. Se você não deixar que isso arranque de você. A notícia de sua pequena oficina de jardinagem se espalhou boca a boca. Não demorou muito para que um repórter local aparecesse, curioso sobre a mulher que havia transformado uma casa abandonada em um santuário de beleza. Louise concordou em dar a entrevista. Ele falou sobre seu amor pela natureza, sua filosofia de vida e a importância de construir algo que não pudesse ser destruído por mãos externas. Ele não mencionou Sarvi. Ele não mencionou Mortícia. Eles, como ervas daninhas arrancadas do jardim, já pertenciam ao passado. Um dia de setembro, uma carta do tribunal chegou na caixa de correio. Sarvi pagou integralmente a indenização ordenada. Louise segurou o envelope nas mãos por vários minutos antes de abri-lo. Ele não sentiu nenhuma satisfação. Ele não sentiu vingança. Ele sentiu o encerramento. Ela usou esse dinheiro para doar para uma causa que lhe dizia muito respeito, a criação de um jardim terapêutico em um orfanato nos arredores da cidade. Que algo lindo saia de tudo isso, disse ele para si mesmo enquanto assinava o cheque. Mortícia, segundo vizinhos, vendeu sua mansão e se mudou para a Flórida. Um pequeno apartamento à beira-mar, longe do lugar onde seu nome já era sinônimo de traição. Alguns disseram que ela havia começado a cantar novamente, retomando suas antigas aulas de ópera. Louise não sentiu ressentimento. Cada um buscava consolo onde podia. Quanto a Sarvi, ele o viu apenas uma vez. Numa tarde de outono, ao retornar do mercado, ele passou pelo parque principal. Ali, entre os varredores de rua vestidos com uniformes laranja, ele viu sua figura curvada, recolhendo folhas caídas com movimentos lentos e desajeitados. Sarvi olhou para cima. Os olhos deles se encontraram. Por um momento, o tempo pareceu parar. Louise não parou. Ele não desviou o olhar. Ela simplesmente continuou caminhando, ereta, serena, deixando para trás um capítulo que não tinha mais poder sobre ela. O inverno trouxe consigo uma queda de neve precoce. Louise passava as noites em frente à lareira, planejando novos projetos para o jardim, desenhando plantas para futuras áreas de cultivo e lendo livros sobre botânica avançada. Às vezes, nas noites mais calmas, ele se lembrava, não, Sarvi, não para Mortícia, mas para a mulher que ela era. Aquela Louise assustada que pensava que tinha que largar tudo por amor. Que confundia a entrega com perda de si mesma. E eu me senti orgulhoso. Porque ele lutou. Ele resistiu. Ele salvou não apenas sua casa, mas também sua alma. Quando a primavera chegou, o jardim explodiu em vida. As tulipas explodem em tons vermelhos profundos e amarelos vibrantes. Rosas trepadeiras cobriam as paredes com uma fragrância inebriante. Os salgueiros chorões balançavam seus galhos ao ritmo de uma brisa quente. E em meio a todo esse esplendor, Louise caminhava livre. A escola de jardinagem também floresceu.
Ele logo começou a organizar workshops abertos para toda a comunidade. As crianças plantaram suas primeiras sementes sob sua orientação. Os idosos recuperaram a alegria de sujar as mãos com a terra. Mulheres e homens redescobriram o simples milagre de fazer algo vivo crescer. Luís não apenas reconstruiu sua vida. Ele construiu um abrigo para muitos outros. Um espaço onde a beleza era cultivada com paciência. Onde cada broto verde era uma promessa cumprida. Onde cada flor era um ato de resistência contra a escuridão. Às vezes, à noite, ele se sentava na varanda com uma xícara de chá e contemplava sua criação. As estrelas estavam começando a brilhar sobre o lago. Os grilos cantaram sua eterna canção de esperança. O vento trazia aromas de madressilva e terra molhada. E naquele silêncio completo, naquela paz perfeita, Luís sorriu. Eu sabia que a vida continuaria a trazer desafios, perdas e mudanças. Mas ele também sabia que havia encontrado dentro de si uma força inquebrável. Uma força que nenhuma decepção, nenhum abandono, nenhuma traição poderia erradicar. Uma força que floresceu, repetidamente, como seu jardim. E assim, em seu pequeno canto do paraíso, conquistado com muito trabalho, viveu Luís Stifler, plenamente, livremente, linda como a terra que ele salvou. Feliz, finalmente, entre as raízes profundas de sua nova vida.